Há gestos simples que atravessam o véu da eternidade. Acender uma vela é um deles. Às vezes, com as mãos trêmulas e o coração silencioso, alguém acende uma chama diante de Deus por uma alma querida. Parece um ato pequeno, e, no entanto, no mundo invisível, é uma torrente de luz. Padre Pio, o estigmatizado de Pietrelcina, falava muitas vezes sobre o poder das orações e dos sinais luminosos oferecidos por amor. Segundo ele, quando um fiel acende uma vela por uma alma, algo misterioso acontece. O céu se move e o purgatório se alegra. A chama acesa na terra ilumina as sombras do além. É como se o amor humano e a misericórdia divina se encontrassem na centelha que tremula diante do altar. Este texto é uma viagem espiritual pelo mistério dessa luz que consola os mortos e transforma os vivos. Vamos descobrir juntos o que Padre Pio revelou sobre esse gesto milenar de fé e amor. Prepare seu coração para entender como um simples ato pode tocar a eternidade e mudar tanto o destino das almas quanto a vida de quem oferece essa luz sagrada. Desde os tempos bíblicos, a luz é sinal da presença de Deus. No Templo de Jerusalém, as lâmpadas nunca se apagavam, conforme nos relata o livro do Êxodo. Acender uma vela é continuar esse diálogo milenar entre o humano e o divino. Padre Pio dizia que cada vela é uma oração acesa, uma língua de fogo que fala de amor a Deus. Quando o cristão acende essa pequena chama, ele diz ao céu: Senhor, lembro-me deles, que a tua luz os envolva. Esse gesto carrega consigo toda a tradição da Igreja, que sempre viu na luz o símbolo da presença divina entre os homens. A vela acesa diante do altar não é apenas um objeto decorativo ou um costume tradicional. É uma oração visual, um sacrifício silencioso que sobe aos céus como um incenso perfumado. O fogo que arde na vela representa o amor que arde no coração de quem a oferece. Esse amor transcende as barreiras do tempo e do espaço, alcançando aqueles que já partiram desta vida. Padre Pio ensinava que esse gesto simples tem o poder de atravessar o véu que separa o mundo visível do invisível, levando consolo e esperança às almas que aguardam a plena comunhão com Deus. É uma ponte de luz entre dois mundos, unindo céu e terra em um só ato de caridade. Padre Pio afirmou em suas confidências espirituais que as almas do purgatório percebem a caridade como calor. Quando uma vela é acesa por elas, sentem um consolo espiritual comparável ao raio de sol que toca o prisioneiro em cela escura. Não veem a vela física, mas recebem o efeito da oração que a acompanha. A luz terrena torna-se um reflexo da luz divina que penetra suas purificações. É o amor tornando-se energia viva, transformando-se em graça que alivia o sofrimento dessas almas em processo de purificação. As almas no purgatório passam por um processo de purificação necessário antes de entrarem na presença plena de Deus. Esse processo, embora doloroso, é também repleto de esperança, pois elas já têm a certeza da salvação eterna. Durante esse tempo de espera e purificação, elas são consoladas pelas orações e atos de caridade dos fiéis na terra. Padre Pio explicava que estas almas têm uma percepção espiritual aguçada e conseguem sentir quando alguém ora por elas ou oferece sacrifícios em seu benefício. O calor espiritual que sentem ao receber essas graças é indescritível, como um abraço divino que alivia suas dores. Quando uma vela é acesa com amor verdadeiro, a alma beneficiada experimenta uma alegria profunda. Ela sente que não foi esquecida, que ainda pertence à comunhão dos santos, que os laços de amor não foram rompidos pela morte. Essa certeza traz um conforto imenso e acelera seu processo de purificação. Padre Pio comparava esse sentimento ao de um doente que recebe a visita de um ente querido. Mesmo que não possam conversar como antes, a simples presença e o gesto de cuidado já trazem alívio e esperança. Assim também, a vela acesa é como uma visita luminosa que atravessa as barreiras do além. O santo de Pietrelcina também revelava que as almas percebem não apenas o gesto em si, mas principalmente a intenção do coração de quem oferece. Se a vela é acesa com fé profunda, com amor sincero e com verdadeira compaixão, seu efeito é multiplicado pela misericórdia divina.
Por outro lado, um gesto mecânico, sem verdadeiro envolvimento do coração, tem pouco poder espiritual. É por isso que Padre Pio sempre enfatizava a importância de acender a vela acompanhada de oração fervorosa, de um coração contrito e de um espírito de sacrifício. O amor verdadeiro é o combustível que faz dessa chama um instrumento poderoso de libertação e consolo. O santo de Pietrelcina dizia que, no instante em que a vela é acesa com fé, o anjo da guarda do ofertante leva o gesto até o trono de Deus. O anjo apresenta a chama como um dom perfumado, uma oferenda agradável ao Senhor. Assim, o fogo que arde no altar arde também na presença do Altíssimo. O anjo é o mensageiro entre mundos, recolhe a intenção e a traduz em intercessão. O gesto simples torna-se um ato litúrgico cósmico, envolvendo não apenas o ofertante e a alma beneficiada, mas toda a corte celestial que se alegra com cada ato de caridade na terra. Os anjos desempenham um papel fundamental nesse mistério de comunhão entre vivos e mortos. Eles são os servos de Deus designados para levar nossas orações e oferendas até o trono divino. Quando acendemos uma vela, não estamos apenas realizando um gesto simbólico, mas ativando toda uma cadeia de intercessão celestial. O anjo da guarda, aquele que Deus designou para nos proteger desde o nascimento, se alegra ao ver nosso ato de caridade e imediatamente o leva à presença de Deus, pedindo que a graça solicitada seja concedida. É uma mobilização do céu em favor dos que sofrem no purgatório. Padre Pio tinha uma devoção especial aos anjos e frequentemente falava sobre a presença deles em nossas vidas cotidianas. Ele ensinava que devemos sempre pedir aos nossos anjos da guarda que levem nossas preces e sacrifícios até Deus, especialmente quando oramos pelas almas do purgatório. Os anjos não apenas levam nossos pedidos, mas também trazem de volta as graças conquistadas, derramando sobre nós as bênçãos divinas. Eles são como pontes vivas entre o céu e a terra, facilitando essa comunicação amorosa entre os membros da igreja militante aqui na terra e a igreja padecente no purgatório. Além do anjo da guarda do ofertante, os anjos guardiões das próprias almas do purgatório também se alegram quando veem uma luz sendo acesa por seus protegidos. Esses anjos permanecem fiéis às almas que guardavam na terra, acompanhando-as no purgatório e intercedendo por elas continuamente. Quando recebem o auxílio das orações dos vivos, esses anjos intensificam suas súplicas diante de Deus, pedindo que o tempo de purificação seja abreviado. Assim, cada vela acesa mobiliza não um, mas vários anjos, criando uma verdadeira corrente de intercessão que liga terra, purgatório e céu em uma única comunhão de amor. Segundo Padre Pio, as almas do purgatório recebem de cada ato de amor uma dupla graça, alívio e esperança. Quando uma vela é acesa por elas, a alegria se espalha como perfume. Ele dizia que as almas se reconhecem lembradas, e a lembrança é como um sopro do céu. Essa lembrança, vinda dos vivos, as faz sentir que ainda pertencem à comunhão dos santos. Nada une tanto o céu e a terra quanto o amor que reza. É a certeza de que os laços formados na terra continuam vivos além da morte, fortalecidos ainda mais pelo amor divino. A alegria das almas do purgatório ao receberem nossas orações é algo que dificilmente podemos compreender plenamente enquanto estamos nesta vida. Padre Pio descrevia essa alegria como uma antecipação da bem-aventurança eterna, um vislumbre da glória que as aguarda. Mesmo em meio ao sofrimento purificador, essas almas experimentam momentos de profunda consolação quando sentem o amor dos que ficaram na terra. É como se por alguns instantes a distância entre eles e nós desaparecesse completamente e pudéssemos nos tocar espiritualmente através da oração e do sacrifício oferecido. O purgatório não é um lugar de desespero, mas de esperança certa. As almas ali sabem que sua salvação está garantida e que um dia estarão na presença plena de Deus. No entanto, o tempo de espera e purificação pode ser longo e doloroso. Por isso, cada sinal de amor vindo da terra é recebido com gratidão imensa. Padre Pio comparava essas almas a viajantes cansados que avistam ao longe a cidade de destino.
Sabem que vão chegar, mas o caminho ainda é longo. Cada oração, cada vela acesa, cada sacrifício oferecido é como um descanso no caminho, renovando suas forças e encurtando a distância que as separa do encontro definitivo com o amado. A comunhão dos santos é uma realidade viva e poderosa. Não somos ilhas isoladas em nossa jornada espiritual, mas membros de um único corpo místico de Cristo. Quando ajudamos as almas do purgatório através de nossas orações e sacrifícios, estamos fortalecendo toda a Igreja. Padre Pio ensinava que a caridade para com os mortos é uma das formas mais puras de amor, pois essas almas não podem retribuir diretamente, tornando nosso gesto ainda mais desinteressado. No entanto, elas retribuem sim, e de maneira poderosa, através de sua intercessão constante por nós diante do trono de Deus. É um círculo de amor que beneficia a todos. Padre Pio explicava que o fogo da vela é símbolo do mesmo amor que purifica as almas. Deus é o fogo do purgatório, um fogo que não destrói, mas ilumina. Quando acendemos uma vela, unimos nosso pequeno fogo ao grande fogo divino. É como se disséssemos: Senhor, que o teu amor consuma tudo o que ainda impede essa alma de ser toda tua. O fogo terreno torna-se imagem do fogo do Espírito Santo, que purifica, ilumina e santifica. É um mistério profundo, onde o material se torna sacramento do espiritual. O fogo do purgatório não é um fogo de vingança ou de castigo no sentido punitivo. É o próprio amor de Deus que, em sua intensidade absoluta, consome tudo aquilo que ainda não é capaz de suportar a plena luz divina. Assim como o ouro é purificado no fogo, removendo todas as impurezas, as almas são purificadas no amor ardente de Deus. Padre Pio ensinava que esse processo, embora doloroso, é também desejado pelas próprias almas, que anseiam por se tornar dignas de contemplar a face de Deus. Elas aceitam voluntariamente essa purificação porque sabem que é o último passo antes da união eterna com o Criador. Quando acendemos uma vela, estamos fazendo uma oferenda simbólica desse fogo purificador. Estamos dizendo a Deus que também desejamos a purificação dessa alma, que queremos que ela seja libertada de tudo o que ainda aprende e que possa finalmente entrar na alegria plena do paraíso. Nossa pequena chama se une ao grande incêndio do amor divino, potencializando seu efeito através da comunhão dos santos. É uma participação ativa no plano de salvação de Deus, uma cooperação humana com a graça divina. Padre Pio via nisso uma das mais belas expressões da liberdade humana, escolher amar além da morte. O mistério do fogo purificador também nos ensina sobre nossa própria jornada espiritual. Assim como as almas do purgatório precisam ser purificadas antes de ver Deus face a face, também nós precisamos passar por purificações ainda nesta vida. Cada sacrifício que fazemos, cada vez que escolhemos o bem contra nossas inclinações egoístas, cada momento de oração fervorosa é como uma chama que nos purifica. Padre Pio encorajava seus filhos espirituais a abraçarem essas purificações com amor, sabendo que elas nos aproximam de Deus. Ao acendermos uma vela por uma alma, somos lembrados de que também nós precisamos dessa luz purificadora em nossas próprias vidas. Não é a cera nem a chama em si que libertam, é a intenção que arde no coração. Padre Pio ensinava que uma vela acesa sem amor é apenas fumaça. Acesa com fé é raio de misericórdia. O gesto deve vir de um coração contrito e amoroso. Mesmo uma chama pequena, oferecida com sinceridade, tem poder de consolar e abre canais de graça entre os vivos e os mortos. A autenticidade do amor é o que dá eficácia ao sacramento visível da vela acesa. Deus não olha para o tamanho da vela, mas para o tamanho do amor que a acende. Muitas pessoas perguntavam a Padre Pio se deveriam comprar velas grandes ou pequenas, caras ou baratas. Ele sempre respondia que o que importa não é o valor material da vela, mas o valor espiritual da oferta. Uma vela humilde, acesa por alguém pobre que, dado pouco que tem, pode ter mais poder diante de Deus do que uma vela cara acesa por alguém rico que mal percebe o que está fazendo.
É a viúva do Evangelho oferecendo suas 2 pequenas moedas. Deus vê o coração, não a aparência externa. O que transforma um gesto comum em um ato sagrado é a pureza de intenção. A fé é o ingrediente essencial para que a vela acesa se torne um instrumento de graça. Sem fé, o gesto permanece vazio, uma mera formalidade sem poder espiritual. Com fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, o gesto se transforma em uma poderosa intercessão. Padre Pio costumava dizer que a fé move montanhas e certamente pode mover também as portas do purgatório para libertar as almas que ali sofrem. É preciso acreditar verdadeiramente que esse gesto simples tem consequências eternas, que Deus realmente escuta e responde às nossas preces, que o amor é mais forte que a morte. A intenção pura também significa que devemos acender a vela com desapego, sem esperar recompensa terrena ou reconhecimento humano. O verdadeiro amor é gratuito, não busca retorno imediato ou vantagens pessoais. Quando acendemos uma vela por uma alma, devemos fazê-lo pelo puro desejo de ajudar aquele que sofre, de aliviar sua dor, de acelerar sua entrada no céu. Padre Pio ensinava que quanto mais desinteressado for nosso amor, mais poderoso ele se torna. O amor puro tem acesso direto ao coração de Deus e obtém graças que o amor interesseiro jamais conseguiria alcançar. O santo via em Nossa Senhora a chama do coração de Deus e dizia que cada vela acesa por uma alma é uma súplica que sobe pelas mãos de Maria. Ela recolhe esses sinais luminosos e os apresenta ao seu filho. Por isso, muitos devotos de Padre Pio acendem velas diante da imagem da Virgem das Graças, como sinal de confiança de que Maria visita as almas e as cobre com seu manto de luz. A Mãe de Deus é também mãe das almas do purgatório, e seu coração maternal não suporta ver seus filhos sofrendo sem lhes trazer consolo e esperança. Maria Santíssima tem um papel único na economia da salvação. Como medianeira de todas as graças, ela intercede por nós constantemente diante de seu Filho. Quando acendemos uma vela pedindo sua intercessão pelas almas do purgatório, estamos colocando nossa súplica nas mãos mais poderosas depois de Deus. Padre Pio tinha uma devoção especialíssima a Nossa Senhora e sempre recomendava que todas as orações fossem feitas através dela. Ele dizia que Maria nunca recusa um pedido sincero, especialmente quando se trata de ajudar as almas que sofrem no purgatório, pois ela mesma é a mãe das dores e compreende profundamente o significado do sofrimento redentor. Existe uma tradição antiga na Igreja de que Maria desce ao purgatório especialmente aos sábados para libertar almas e levá-las ao céu. Embora não seja um dogma de fé, essa piedosa crença mostra como os fiéis sempre reconheceram o papel especial de Nossa Senhora na assistência às almas purgantes. Padre Pio confirmava essa tradição e encorajava seus filhos espirituais a acenderem velas aos sábados, confiando na poderosa intercessão da Virgem Maria. Ele contava histórias de almas que apareceram para agradecer, dizendo que haviam sido libertadas através das orações feitas diante da imagem de Nossa Senhora. A luz da vela diante da imagem de Maria simboliza também a própria Virgem, que é chamada de Estrela da Manhã, aquela que anuncia o sol nascente que é Cristo. Quando nossa pequena chama arde diante de sua imagem, é como se reconhecêssemos que ela é o caminho mais seguro para chegar a Jesus. Padre Pio ensinava que tudo o que pedimos a Maria, ela leva imediatamente a seu filho, e Jesus não pode negar nada à sua mãe. Por isso, acender uma vela com a intercessão de Nossa Senhora é multiplicar infinitamente o poder dessa oração. É ter a certeza de que nossa súplica será ouvida e atendida segundo a vontade de Deus. Padre Pio dizia que quem acende uma vela por uma alma, acende também luz dentro de si. O gesto não beneficia apenas os que partiram, mas também purifica o coração de quem oferece. O fogo simboliza a conversão interior. Aquilo que a alma do outro sente como alívio, o ofertante experimenta como paz. É uma corrente de graça em duas direções, céu e terra, unidos pelo mesmo amor ardente.
Nenhum ato de caridade fica sem recompensa, e o bem que fazemos aos outros retorna sempre para nós de forma multiplicada pela generosidade divina. Quando praticamos a caridade para com as almas do purgatório, estamos, na verdade, trabalhando em nossa própria santificação. Cada vez que nos lembramos dos que partiram e oferecemos algo por eles, estamos cultivando em nosso coração as virtudes da compaixão, da generosidade e do amor desinteressado. Padre Pio ensinava que não há melhor escola de santidade do que o exercício constante da caridade. Ao acendermos uma vela, estamos dizendo não a Deus ao nosso egoísmo, e sim a Deus ao amor que transcende os limites desta vida. Essa escolha nos transforma por dentro, moldando-nos à imagem de Cristo. A paz que experimentamos ao praticar esse gesto de caridade não é uma paz superficial ou passageira. É a paz profunda que vem de sabermos que estamos alinhados com a vontade de Deus, que estamos participando ativamente do plano de salvação, que estamos sendo instrumentos do amor divino. Padre Pio dizia que essa paz é um sinal da presença de Deus em nossa alma, uma confirmação de que estamos no caminho certo. Quando acendemos uma vela com amor verdadeiro, sentimos no fundo do coração uma alegria serena, uma certeza de que fizemos algo bom e agradável aos olhos de Deus. Além disso, ao cuidarmos das almas do purgatório, estamos na verdade cuidando de nós mesmos, pois um dia também precisaremos dessas orações. Padre Pio lembrava frequentemente que todos nós, com raríssimas exceções de santos, passaremos pelo purgatório antes de entrar no céu. Quanto mais ajudarmos as almas agora, mais seremos ajudados quando chegar nossa vez. É como plantar sementes de misericórdia que germinarão em nosso favor no futuro. O amor que doamos hoje será o amor que receberemos amanhã. É a lei da reciprocidade espiritual, onde nada se perde e tudo se multiplica na economia divina. Quantos chegam ao santuário de Padre Pio com lágrimas nos olhos, recordando os mortos? Ele dizia que Deus transforma cada lágrima em luz. Quando a vela é acesa entre lágrimas, o gesto se torna sacrifício e o sacrifício gera fruto. As almas recebem não só a luz da vela, mas o amor derramado em cada gota de dor oferecida. As lágrimas são orações que o coração reza quando as palavras não são suficientes. Elas têm um valor imenso diante de Deus, pois brotam do amor sincero e da saudade profunda. O luto e a saudade dos que partiram são sentimentos naturais e legítimos. Deus não espera que sejamos insensíveis à perda de nossos entes queridos. Padre Pio mesmo chorou a morte de seus pais e de pessoas queridas. No entanto, ele ensinava que essas lágrimas podem ser transformadas em algo precioso quando as oferecemos a Deus em favor das almas. Em vez de nos deixarmos consumir pela tristeza estéril ou pelo desespero, podemos canalizar essa dor para algo construtivo e redentor. Cada lágrima derramada com amor e fé torna-se uma pérola preciosa no tesouro celestial. Quando acendemos uma vela com o coração partido pela saudade, esse gesto ganha uma dimensão ainda mais profunda. É como se estivéssemos dizendo: Deus, dói muito essa separação, mas confio em Ti. Sei que essa alma está em Tuas mãos e que Tu cuidas dela melhor do que eu jamais poderia. Ajuda-a, purifica-a e permite que um dia possamos nos reencontrar no Teu reino eterno. Padre Pio chamava essas lágrimas de orações líquidas, pois elas sobem ao céu como um incenso perfumado e tocam o coração de Deus de maneira única e poderosa. O sofrimento da separação, quando aceito e oferecido com amor, tem um valor redentor imenso. Padre Pio ensinava que nada se perde na economia divina, nem mesmo nossas lágrimas. Deus recolhe cada uma delas e as transforma em graças para nós e para aqueles por quem choramos. São Paulo nos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui também nosso sofrimento pela perda de pessoas queridas. Quando unimos esse sofrimento ao de Cristo na cruz, ele se torna redentor e gerador de vida. A vela acesa entre lágrimas é como a oferta da viúva, aparentemente pouca coisa, mas de valor infinito aos olhos de Deus.
Padre Pio insistia que nada alivia mais as almas do que o santo sacrifício da missa. Acender uma vela deve ser unido à Eucaristia e às indulgências que a Igreja concede pelos defuntos. O gesto é símbolo, a missa é substância. A luz da vela é como o eco da luz que brilha no altar. Quem acende com intenção e participa da missa, estende a própria graça do sacrifício redentor a quem ama. Não existe na terra poder maior do que o da Santa Missa, pois nela se renova o sacrifício único de Cristo no Calvário. A missa é o centro da vida cristã e a fonte de todas as graças. Nela, Cristo se oferece novamente ao Pai pela salvação do mundo, e nós somos convidados a unir nossos pequenos sacrifícios ao grande sacrifício do altar. Padre Pio celebrava a missa com tal devoção e fervor que frequentemente levava horas, pois para ele cada missa era reviver o drama da paixão. Ele encorajava os fiéis a mandarem celebrar missas pelas almas do purgatório, pois sabia que cada missa tem o poder de libertar muitas almas ou ao menos de aliviar grandemente seus sofrimentos. As indulgências são outro tesouro da Igreja que Padre Pio sempre recomendava para ajudar as almas do purgatório. Uma indulgência plenária, quando aplicada a uma alma, pode libertá-la completamente do purgatório. Para ganhar uma indulgência plenária, é necessário cumprir certas condições: estar em estado de graça, comungar, rezar pelas intenções do Papa e realizar a obra prescrita, que pode ser visitar um cemitério e orar pelos mortos, entre outras. Padre Pio ensinava seus filhos espirituais a buscarem ganhar o máximo de indulgências possível, não para si mesmos, mas para aplicá-las às almas necessitadas. Unir o gesto de acender uma vela à participação na missa e ao ganho de indulgências é criar uma tríplice corrente de graças extraordinariamente poderosa. É como cercar a alma com um manto de luz tão intenso que sua purificação é acelerada grandemente. Padre Pio comparava isso a 3 rios de graça que convergem em um único ponto, criando uma inundação de misericórdia divina. Ele dizia que nenhuma alma permanece indiferente a tal manifestação de amor e que Deus sempre responde generosamente a esses atos de caridade unidos à liturgia da Igreja e ao tesouro das indulgências. Santa Catarina de Gênova, no Tratado do Purgatório, confirma o que Padre Pio dizia: as almas percebem as orações como um vento de alívio. Santa Teresa d'Ávila também escreveu que cada lembrança feita por amor abre uma janela no purgatório. Padre Pio, seguindo essa tradição, explicava que a vela é símbolo dessa lembrança que aquece. O amor é mais forte que a morte, porque é reflexo do próprio Deus. A experiência mística dos santos ao longo dos séculos confirma continuamente a realidade do purgatório e a eficácia das nossas orações pelos mortos. Os santos sempre foram os grandes amigos das almas do purgatório. Santa Catarina de Gênova teve visões profundas sobre o estado dessas almas e descreveu tanto seu sofrimento quanto sua alegria esperançosa. Ela via o purgatório não como um lugar de desespero, mas como uma última etapa de preparação para o encontro com Deus. Santa Teresa d'Ávila tinha experiências místicas frequentes com almas do purgatório, que vinham pedir suas orações ou agradecer por terem sido libertadas. São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, conversava regularmente com almas que lhe apareciam pedindo ajuda. Santa Faustina Kowalska, a apóstola da Divina Misericórdia, também teve muitas experiências com almas do purgatório. Em seu diário, ela relata diversas aparições e conversas com essas almas. Elas lhe pediam orações, especialmente a recitação da coroa da Divina Misericórdia, que, segundo Jesus revelou a ela, tem grande poder de libertar almas do purgatório. Padre Pio conhecia os escritos de Santa Faustina e também recomendava essa devoção, especialmente para ajudar as almas mais abandonadas, aquelas por quem ninguém mais reza. São Pio de Pietrelcina se insere perfeitamente nesta grande tradição mística da Igreja. Suas experiências com almas do purgatório eram frequentes e bem documentadas. Ele via essas almas, conversava com elas, recebia pedidos de oração e avisos sobre pessoas em perigo.
Tudo isso confirma a realidade da comunhão dos santos e a possibilidade real de comunicação espiritual entre os diferentes estados da Igreja, militante na terra, padecente no purgatório e triunfante no céu. Quando acendemos uma vela por uma alma, estamos participando ativamente dessa comunhão maravilhosa que une toda a família de Deus. À medida que a chama diminui, a cera se transforma em luz. Assim também é o amor que se doa. Desaparece visivelmente, mas permanece em essência. Padre Pio comparava a vela ao coração do cristão, chamado a queimar-se até o fim por amor. O que resta é o perfume da caridade. Quando a vela termina, o gesto não acaba. A graça já foi levada pelo anjo à eternidade. O consumir da vela é uma bela metáfora da vida cristã autêntica, que se dá completamente por amor a Deus e ao próximo. A vela que se consome nos ensina uma lição profunda sobre o verdadeiro amor. O amor autêntico não se poupa, não se reserva, não calcula custos. Ele se entrega totalmente, queima-se completamente, transforma-se inteiramente. Jesus Cristo é o modelo supremo desse amor que se doa até o fim. Ele deu sua vida por nós, consumiu-se totalmente no fogo do amor divino. Padre Pio, carregando os estigmas de Cristo, também foi uma vela que ardeu intensamente por mais de 50 anos, consumindo-se no serviço aos outros e na oração pelas almas. Quando a vela termina de arder, poderia parecer que o gesto acabou e que nada restou. Mas a realidade espiritual é exatamente o oposto. A luz que a vela emitiu não desaparece, ela continua existindo no mundo espiritual, iluminando a alma por quem foi oferecida. A cera que se transformou em luz já cumpriu seu propósito e gerou frutos eternos. Padre Pio ensinava que no céu veremos claramente todos os frutos que nossas orações e sacrifícios produziram. Cada vela acesa na terra brilha eternamente nos tesouros celestiais. O perfume que às vezes sentimos quando uma vela se apaga é também um símbolo espiritual. Assim como a fumaça perfumada do incenso sobe aos céus levando nossas orações, assim também o perfume da caridade sobe até Deus levando nosso amor. São Paulo nos diz que somos o bom perfume de Cristo neste mundo. Quando acendemos uma vela com amor sincero, nos tornamos esse perfume agradável a Deus, uma oferenda viva e santa. Padre Pio via nesse perfume a presença do Espírito Santo, que transforma nossos gestos humanos em atos divinos, nosso amor limitado em amor eterno. Padre Pio dizia que nenhuma oração se perde e que as almas libertadas recordam quem as ajudou. Elas intercedem por nós, retribuindo com graças invisíveis. Assim, a vela que acendemos por uma alma torna-se, um dia, luz que nos guiará quando formos nós os necessitados. O amor circula. O que damos em oração retorna como misericórdia. É a lei da reciprocidade divina, onde nada do que é feito por amor jamais se perde, mas se multiplica eternamente na economia da graça. As almas libertadas do purgatório e que já gozam da visão beatífica de Deus não se esquecem daqueles que as ajudaram em seu tempo de provação. Ao contrário, elas se tornam intercessoras poderosas em nosso favor. Padre Pio contava casos de pessoas que haviam orado fielmente por determinada alma e que, depois da morte dessa alma, começaram a receber graças extraordinárias, sinais claros de que aquela alma, agora glorificada, estava intercedendo por elas do céu. É uma das mais belas manifestações da comunhão dos santos. O amor que doamos retorna multiplicado. Quando acendemos velas pelas almas do purgatório, estamos, na verdade, fazendo um investimento eterno. Estamos criando amigos no céu, que um dia orarão por nós. Jesus mesmo nos disse: "Fazei amigos com a riqueza injusta, para que, quando ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos." Que melhor maneira de fazer amigos eternos do que ajudar as almas a chegarem ao céu? Padre Pio encorajava seus filhos espirituais a serem generosos em suas orações pelos mortos, pois essa generosidade retornaria centuplicada quando chegasse a hora de nossa própria morte e julgamento.
Além disso, ao cuidarmos das almas do purgatório, estamos criando uma corrente ininterrupta de graças que beneficia não apenas a nós mesmos, mas também as gerações futuras. Quando morremos e outros rezam por nós, e depois nós intercedemos por eles do céu, e assim sucessivamente, criamos uma cadeia de amor que atravessa os séculos. Padre Pio via nisso a realização do mandamento de Cristo de amar uns aos outros. Esse amor não conhece fronteiras de tempo ou espaço, une passado, presente e futuro em uma única comunhão eterna. Cada vela acesa é um elo nessa corrente dourada de caridade que liga toda a família humana no amor de Deus. Padre Pio via no simples ato de acender uma vela uma ponte entre o visível e o eterno. É uma oração em forma de luz, uma linguagem que o céu entende perfeitamente. Quando uma vela é acesa por uma alma, o purgatório se ilumina, os anjos se movem e o amor de Cristo se reflete em 1000 centelhas. A alma sente alívio profundo, o coração do ofertante se purifica e o céu inteiro se alegra. Assim, cada chama torna-se pequena profecia da ressurreição, anunciando a vitória final da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte. Este gesto milenar, transmitido de geração em geração, carrega consigo toda a sabedoria e a fé da Igreja. É um ato que une tradição e contemporaneidade, passado e presente, terra e céu. Quando acendemos uma vela hoje, nos unimos aos milhões de fiéis que ao longo dos séculos fizeram o mesmo gesto, animados pela mesma fé e pelo mesmo amor. Padre Pio, ao ensinar sobre esse gesto, estava transmitindo não apenas uma prática devocional, mas toda uma teologia do amor que vence a morte. A mensagem central de Padre Pio sobre as velas acesas pelas almas pode ser resumida em uma verdade simples, mas profunda. O amor é mais forte do que a morte. A morte não tem o poder de separar definitivamente aqueles que se amam em Deus. Através da oração, dos sacrifícios, dos gestos de caridade como acender uma vela, mantemos vivos os laços que nos unem aos que partiram. Esses laços não apenas sobrevivem à morte, mas se fortalecem, purificam-se e eternizam-se na comunhão dos santos. É a vitória do amor sobre todas as forças que tentam nos separar. Ao acendermos uma vela por uma alma, participamos do mistério pascal de Cristo. Assim como ele desceu às trevas da morte para trazer luz e libertação, também nós, em nossa pequena medida, levamos luz às almas que estão nas sombras do purgatório. É um ato profundamente cristão, que imita o próprio Cristo, o luz do mundo. Padre Pio nos convida a todos a praticarmos frequentemente esse gesto de amor, a nunca esquecermos nossos mortos, a mantermos acesa a chama da caridade que une céu e terra. Quando acendes uma vela por uma alma, o céu acende uma luz dentro de ti. Que essa luz nos guie a todos até o encontro eterno na casa do Pai.